dados de emprego aqui e nos Estados Unidos. E então, Donald Trump anuncia que vai substituir Jerome Powell no Fed. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 30 de 1 de 2026. Sejam bem-vindos, por aqui Max Braga. Bora direto para as notícias. Bastante coisa para falar como sempre. Bom, começando então pelos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, eles recuaram para 209 mil, 209 mil pedidos, né, levemente acima do consenso, que era de 206 mil, e abaixo da leitura anterior, inclusive, que foi de 210 mil. Esse dado, né, no caso, reforça ali a leitura de um mercado de trabalho por lá ainda resiliente. Tá? O setor externo voltou a pressionar os dados, déficit na balança comercial também ampliou, né, para 56 bilhões em novembro, bem acima do esperado. Então, esses dados nos Estados Unidos acabam trazendo ali um consenso de que está se revertendo uma contração, tá? Que isso foi inclusive observado no mês anterior. Já aqui no Brasil, no mercado doméstico, o CAGED de dezembro registrou um fechamento líquido de 618 mil vagas, resultado significativamente pior do que o projetado, e foi uma forte reversão no saldo positivo que foi observado anteriormente. Tá? Esse dado reforça muito a leitura de que existe sim uma desaceleração no emprego formal na virada do ano, né, principalmente, em linha com a perda de tração da atividade econômica também aqui no nosso país. Tá? Já o IGPM, então, números fechados, de janeiro avançou 0,41%, em linha, inclusive, com o que eram as expectativas, e revertendo, né, uma deflação que a gente teve em dezembro, né, de 0,01, negativo no caso. Né? Agora voltou a subir a inflação medida pelo IGPM, que é um medidor mais geral, assim, né? Teve várias questões também na parte de crédito, pessoas jurídicas, pessoas físicas, etc. Não vou destrinchar todos eles aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar, mas se você quer saber sobre esses dados, me pergunta, eu respondo para você na caixinha de comentários, tá? No geral, tudo aponta realmente que a gente tem aí uma dinâmica de crédito bastante complicada pela política monetária restritiva, no caso, juros altos. Bom, no Brasil hoje, inclusive, o foco recai sobre o bloco fiscal e o mercado de trabalho com a divulgação de dados do PIB, dados da dívida bruta e barra PIB e o resultado fiscal de dezembro. A taxa de desemprego do mês também complementa lá o diagnóstico de acomodação do mercado e encerramento do trabalho no ano de 2025, tudo bem? Os mercados acionários, então, de ontem, norte-americanos, encerraram o dia com um desempenho misto. O Dow Jones subiu 0,11, o S&P caiu 0,13, a Nasdaq subiu 0,72. E no Brasil o dia foi de um pouco de realização de lucros, caiu um pouquinho, né? 0,84 aos 183.134 pontos, tá? Vamos então entrar para o dia de hoje, sexta-feira. Os índices futuros operam em baixa nessa sexta-feira. Os investidores todos adotando aí uma postura de aversão ao risco, após finalmente o Donald Trump ter anunciado que já decidiu quem ele vai indicar para liderar o Federal Reserve. Acaba agora o mandato do Jerome Powell, ele precisa fazer uma nova indicação, e ele disse isso nessa noite de quinta-feira, e dizendo, então, ontem, que anunciaria hoje pela manhã a escolha para substituição. O nome de Kevin Warsh, que é ex-governador do Fed, disparou no topo das previsões após o encontro entre os dois na Casa Branca. Mas ainda, né, temos ainda o Rick Rieder, que é chefe de renda fixa da BlackRock, e o Kevin Hassett, que era o primeiro que foi falado, né, quando começou tudo isso, né, sobre a substituição. Ele era o principal favorito, digamos assim, que era diretor do Conselho Econômico Nacional. Também ainda esses dois aí figuram na disputa, tá?
Embora o Harsh, que é esse de ontem, seja visto como um defensor de taxas de juros mais baixas, ele também é considerado uma das opções menos radicais entre os outros candidatos, né, que estão no páreo, assim por se dizer. Bom, os investidores continuam acreditando ali em 0,25 ponto base de redução duas vezes esse ano, tá? Então isso ainda é precificado. Bom, para fechar então os Estados Unidos, né, o Trump ainda também apoiou um acordo no Senado para financiar grande parte do governo final, do governo central, né, do governo federal, até o final do ano fiscal, aliviando também incertezas ali dos investidores. E no fronte corporativo, as ações da Apple subiram 1% depois que a fabricante do iPhone superou as expectativas de lucro e vendas no primeiro trimestre fiscal, tá bom? Bom, os mercados então ficaram todos negativos ontem nos Estados Unidos, Dow Jones 0,79, S&P Futuro 0,87 e Nasdaq Futuro 1,1%. Só uma correção aqui, esses são os índices futuros de hoje, tá? Ontem eu já falei como que fechou. Bom, passando então para a Ásia e para o Pacífico, fecharam em baixa também, após todas as questões aí do presidente Trump anunciando a escolha da presidência do Federal Reserve, então tá todo mundo ali com aversão a risco, né? Todo mundo no negativo também. Xangai 0,96, Japão 0,10, Hong Kong 2,08, Índia 0,38 e Austrália 0,65. E na Europa, os mercados operam o dia de hoje em alta, agora no começo da manhã, com as relações internacionais e os resultados corporativos ainda em foco. As ações da gigante alemã Adidas subiram 4,2% após divulgação da receita anual recorde. Né? E a geopolítica continua também sendo um foco ali para os investidores europeus. Declarações na imprensa nessa quinta, Trump novamente, né, só ele, né, alertou que era muito perigoso para o Reino Unido fechar negócios com a China, já que o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, acho que é assim que fala o nome dele, está atualmente em visita de 4 dias na China, onde espera definir relações entre Londres e Pequim. Tá? Estoque 600, então, 0,33% de alta, Alemanha 0,69% de alta também, Reino Unido 0,06% de alta também, CAC na França 0,34, perdão, também de alta, e na Itália também sobe um pouquinho mais, inclusive 0,63. As commodities, preço do petróleo, operam em baixa nesse momento, após 3 dias de alta, né? E também depois que o Trump teria dito que pretendia conversar com o Irã, mesmo os Estados Unidos enviando mais um navio de guerra para o Oriente Médio, tá? Todo mundo tá lá já, tá? E o secretário de Defesa afirmando que as Forças Armadas estariam prontas para agir de acordo com as instruções do presidente. Mas só o anúncio que ele conversou, então, fez as cotações caírem. O minério de ferro, por sua vez, operam perto da estabilidade enquanto os investidores avaliam as crescentes estoques de minério de ferro, tá bom? Petróleo Brent, então, opera agora em queda forte até de 1,43% a 69 dólares e 70 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá em Dalian, na China, ficou perto do 0 a 0, mas com sinal positivo 0,06%. Tá? E o Bitcoin, mais um dia abrindo aqui. Ontem chegou até a ficar um pouco mais positivo, mas agora na abertura negativo novamente. 1,81% negativo aos 82.416 dólares a unidade. Tá bom, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, comente comigo as notícias e deixe ali também o compartilhamento dessas notícias com seus amigos,
para que mais pessoas possam ficar bem informadas. Se você quiser também ficar bem informado, escaneia o QR Code aqui, entra no nosso grupo de WhatsApp e por lá você vai receber notícias do mercado financeiro, entre outras, né? Esse comunicado e mais coisas bem legais também, tá bom? Totalmente de graça, ok? Forte abraço a todos. Ufa! Bons negócios, boa sexta, juízo. Nos vemos na segunda aqui no Morning Call. Um abraço.